Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Marcos 16, 16 a 20. Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Estamos tratando de sinais e maravilhas. Sim, sinais, que é todo e qualquer fenômeno que altera uma lei pré-estabelecida, descrito como obras de poder. É um fenômeno que de tal forma transcende as leis naturais, se manifesta em tais circunstâncias que só pode ser atribuído à interferência sobrenatural. No caso aqui, era interferência direta do soberano Deus. Hoje, voltando ao assunto e dando sequência, discorrendo sobre o dom de línguas. O que significa, por que existia e qual a relação que tinha, o lugar que tinha na vida da igreja primitiva, este fenômeno do falar em línguas. As línguas tinham como objetivo ser um sinal para os judeus incrédulos. Isso está claro, pois diz a Bíblia, os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. 14, versículo número 22 de 1 Coríntios e capítulo número 1, versículo de número 22. Uma vez que este livro, a Carta aos Coríntios, é que retrata sobre esse assunto. Na realidade, é a única epístola do Novo Testamento que está tratando em linhas claras sobre o dom de línguas. E a razão pela qual trata é porque Paulo estava respondendo à igreja algumas perguntas e abordando áreas de suas necessidades. O versículo 22 do capítulo 1, 1 Coríntios, assim retrata: portanto, os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Adiantemos agora até o capítulo número 14, versículo de número 22. 1 Coríntios 14, verso 22. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Então, considerando aí o fenômeno do falar em línguas, que era um dos sinais, lembramos que o dom de variedade de línguas, a que se refere 1 Coríntios 12, 14, é a capacidade de falar em uma língua
que não tinha sido aprendida por métodos naturais e que quem falava não entendia sequer o que estava dizendo. Eis a razão pela qual se requeria um intérprete na oportunidade que a pessoa estava falando em outra língua. A palavra grega para línguas é glossolalia. É o ato de uma pessoa falar línguas que previamente desconhecia. Na carta aos Coríntios, Paulo responde para a igreja quanto à maneira de usar os dons espirituais e faz sérias correções ao abuso dos mesmos. O dom de línguas estava sendo usado de uma forma errada naquela igreja. Por isso Paulo orienta os coríntios como eles deviam usar os dons corretamente. E ao analisar a correção feita pelo apóstolo, podemos comparar com o que é utilizado em nossos dias e ter uma clara compreensão do assunto para diagnosticar quais são as fontes, a origem, de onde vem e para onde vai os fenômenos dos nossos dias comparados ao que estava estabelecido na Bíblia. Nós lemos inicialmente no livro de Marcos que Jesus havia falado que os que crescem, para os que creem um sinal, falarão novas línguas. Na realidade, isso aconteceu na vida dos apóstolos, dos primeiros cristãos, como é relatado como um ato histórico, de fato, aconteceu da forma em que Jesus Cristo mostrou e falou. E quando se tenta trazer certos fenômenos que eram limitados ao período apostólico, deve-se trazer todos eles. E aqueles alistados no livro de Marcos, onde foi lido, não é presente em todas as situações quando buscam cultivar o fenômeno de falar em línguas em nossos dias. Deveriam incluir também os demais fenômenos descritos lá em Marcos. Mas como preferencialmente se buscam textos que apenas apoiam algumas práticas que querem cultivar, naturalmente fica difícil se dizer que é um fenômeno diretamente da Bíblia e concedido por Deus. Aí cada um deve analisar sua prática e o que está acontecendo. Paulo disse: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua, ore para que possa interpretar. 1 Coríntios, número 14, versículo 9. Assim também, vós se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estaríeis como se falasseis ao ar. Algumas observações dentro desse assunto. Temos que lembrar que quando se falavam em línguas na igreja de Corinto, na igreja primitiva, tinha algumas regras a serem obedecidas. E estamos no capítulo 14, e eu lerei versos 26 em diante da carta aos Coríntios. Capítulo 14. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, esse traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para quê? Para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus.
Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Se porém vier revelação ao que esteja assentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem a serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém ignorar, será ignorado. Versículo 38, 26 a 38 da capítulo 14 da carta aos Coríntios. Observações sobre esse texto é que quando falavam em línguas na igreja primitiva, no caso aqui Corinto, só podiam falar 2 ou quando muito 3 em cada culto. Versículo 27 nos dá conta disso. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais que 2 ou quando muito 3. Então não pode aglomerar uma multidão de pessoas falando cada um em outra língua, porque aí torna-se uma Babel, confusão de línguas. Outra observação: ao falar em língua, teria de ser um após o outro, e não todos de uma só vez, pois diz isto sucessivamente. Quando falou de profetas, ao levantar um, sente-se o primeiro, ao falar um, cale-se o outro. Aí é a ordem de Deus na Bíblia, quando se tratava do falar em outra língua, um após o outro. Se todo mundo levantar em um culto, falando ao mesmo tempo, quem vai entender? Se fala inglês, francês, japonês, castelhano, quem vai entender todos de uma vez? Simplesmente é confusão. Por isso era necessário que tivesse alguém para interpretar. A pessoa se levantava, falava o que tinha a falar, levantava-se outro para interpretar o que foi dito. Caso contrário, a pessoa que estivesse falando e não tinha intérprete, tinha que se calar. Diz, haja quem interprete. E não tendo intérprete, diz, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Outra observação é que quando as regras não são obedecidas, vem confusão. E quando vem confusão, está nitidamente entendido que não origina-se em Deus. Porque Deus, versículo 33, não é de confusão, mas é de paz, como em todas as igrejas dos santos. Deus é um Deus de paz e não de confusão. Outra observação é que as mulheres não podiam falar em língua na igreja. Está claro em versículo 34 que elas tinham que ficar caladas. Olha, é importante obedecer os critérios para se realizar algo em nome de Jesus, em nome do Senhor. O dom de línguas era controlável. Alguém pode dizer, não, mas não tem noção da coisa e por isso perde o controle. Mas diz, cale-se. Então é possível obedecer o que Deus mandou. O fruto do Espírito, uma característica é domínio próprio. Domínio próprio, Gálatas 5:23. Fruto do Espírito, uma característica é domínio
próprio. E aí, se a pessoa quer fazer o que Deus está realizando ou pedindo, tem que obedecer seus critérios. As regras sobre os dons não são meramente optativas, mas são estabelecidas por Deus para que sejam obedecidas. Disse o versículo 37, já lido: se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor o que eu vos escrevo. Estas regras sobre o dom de falar em línguas são mandamento de Deus para serem obedecidas quando estava o dom em evidência. O dom de língua não era para todos. Não era. Era algumas pessoas tinham o dom de línguas. Eu vou dar aqui o relato do próprio texto, capítulo número 12, Coríntios, capítulo 12, o que está dizendo sobre a quantidade de pessoas. 1 Coríntios, capítulo 12, se sabe que os capítulos 12 até 14 está tratando sobre dons. E aqui no capítulo número 12 da carta aos Coríntios, temos aí a função do corpo. Versículo 15 em diante. Verso 15, 12, 15. E se disser ao pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprove. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não pode o olho dizer à mão, não precisamos de ti, não preciso de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Note aí, verso 24, mas os nossos membros, 25, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. E aí, está tratando de dons espirituais. O corpo é composto de membros, cada um tem uma função. A mão pega, o olho vê, a língua fala. Cada membro do corpo tem uma função. Todos não têm a mesma função. O pé não pode falar, mas pode andar. O olho não pode falar, mas pode ver. Cada membro tem sua função. Na igreja, nós somos parte do corpo de Cristo e cada membro tem seu dom, tem seus dons. Todos não têm o mesmo dom. Assim como no corpo, os membros não fazem tudo a mesma coisa. A distribuição dos membros está também no capítulo 12, aí versículo de número 7 a 10. Capítulo 12, verso 7 a 10. Aí fala dos dons distribuídos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, note, no mesmo Espírito, a outro, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagre. A outro, profecia. A um, discernimento de espírito. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Note bem, ouvintes, a distinção dos dons. Era toda uma única pessoa. Cada membro tinha seus dons. Um tinha esse, outro aquele. Como eu poderei dizer que todo crente tem que falar em língua? Olha, gente, vamos para a Bíblia, a palavra de Deus. Vamos ver o que Deus está mostrando e seguir sua orientação. Veja a atuação dos dons. A atuação está no final do capítulo número 12,
versículos 28, 12, 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorro, governo, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Olha, gente, a pergunta aqui em si tem uma resposta negativa. Não. Todos não operam milagres, todos não são apóstolos, todos não são profetas, todos não fazem a mesma coisa. A Bíblia está dizendo não. A pergunta já requer uma resposta negativa. Então, nós temos que examinar se a pessoa ensina que todo crente tem que falar em línguas. Eu pergunto, e para que está esse texto na Bíblia tão claro, dizendo que todos os crentes não tinham os mesmos dons e que a distribuição era cada membro segundo a sua função no corpo? Uma regra para tudo que deve ser feito na igreja está em 14:40 deste livro: decência e ordem. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Olha, uma ênfase demasiada para com o dom de línguas em detrimento de uma vida e de outros, de uma vida reta e de outros dons, é classificado pelo apóstolo São Paulo como sendo infantilidade espiritual. Vamos ao capítulo 14, versículo de número 19. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento para instruir a outros, a falar 10.000 palavras em outra língua. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Note que Deus está mostrando que uma ênfase demasiada na igreja para com esse dom seria infantilidade espiritual. E aqui fica bem claro e evidente que as línguas na Bíblia não eram palavras sem junções silábicas, sem significado, apenas sons, mas era um idioma, uma linguagem humana aqui da terra. Uma nação fala uma língua, outra fala outra língua. Então, esse era o sinal que aqui era dado. Falarei a esse povo por homens de outras línguas. De fato, no dia de Pentecostes, como demonstração da universalidade da obra missionária, que deve chegar o evangelho a todo mundo e a toda criatura, houve o fenômeno de falar em línguas e até de entender cada um em sua própria língua, quando estavam reunidos em Jerusalém a homens habitantes de vários países e nações do mundo, representadas ali, aglomeradas, que vieram para a festa do Pentecostes. E naquele dia, que era uma festa histórica do Velho Testamento, então veio o Espírito Santo sobre a igreja e apareceu o fenômeno de falar em línguas como demonstração da universalidade da obra missionária. Você sabe que ali foi um dom concedido por Deus para levar o povo a entender essa nova dispensação. Mas agora a Bíblia está completa. Os andames para a construção do prédio podem ser retirados. E foram. Nós encontramos vários fenômenos cessando no período pós-apostólico. E esse fenômeno de falar em línguas também
nós encontramos hoje qualquer missionário de qualquer religião que vá para um país, naturalmente, necessariamente, ele tem que se aplicar, primeiramente, a estudar a língua daquele país. Toda e qualquer religião, qualquer igreja que vai enviar um missionário, quando ele chega naquele país, logo vai estudar a língua. Nos dias apostólicos, eles podiam falar em uma língua que não conheciam, diretamente pelo Espírito Santo, e podiam transmitir o que Deus revelasse aos seus corações. Mas, capítulo 13 de 1 Coríntios, versículo número 8. O amor jamais acaba, mas havendo profecia desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Olha, a Bíblia foi entregue gradualmente, sistematicamente, progressivamente. Em parte foi-nos entregue o Novo Testamento, bem como o Velho também foi assim, foi entregue em parte. Estava sendo compilada a revelação de Deus. Deus estava trabalhando através da compilação da sua revelação ao mundo da Bíblia, da Escritura.